gradação da força muscular foi desenvolvida pelo Medical Research Council em 1981. E ele teve como objetivo deixar essa avaliação menos subjetiva e objetivar a avaliação, padronizando-a também. O professor André agora vai vir e explicar a gradação pra gente. Pode vir, professor. Obrigado. Aqui é o seguinte, então como a Bárbara explicou, você tem a força grau 5, seria a força normal, a força grau 4, quando o paciente ele vence alguma resistência, mas o examinador sabe que não é uma força normal, é uma força diminuída. No grau 3, o paciente é capaz de vencer a gravidade, mas se o examinador coloca uma oposição, ele não vai conseguir vencer. No grau 2, o paciente tem apenas a movimentação lateral, ou seja, no próprio plano, ele está deitado numa cama, e o braço ou a perna, ele vai movimentar só no plano, ele não consegue vencer gravidade. No grau 1, o paciente não tem movimento, assim como no grau 0. Só que a diferença é que o paciente no grau 1, ele não tem movimento, mas durante o exame da força, que é importante que o examinador palpe o músculo efetor, esse examinador vai perceber que existe algum grau de contração muscular, enquanto no grau 0 não se percebe essa contração. Certo. No exame de gradação da força, a gente vai começar pelas manobras de oposição. Professor André, você pode mostrar, por favor? Vamos lá. Então a gente pode começar, né, de cima para baixo, tentando tornar de forma mais objetiva, mais dinâmica, né? Então o primeiro movimento seria a flexão da cabeça. Outra coisa que é importante já deixar bem claro que do ponto de vista da movimentação existem diferentes nomenclaturas. Tá? Você pode falar movimento do segmento, nós neurologistas usamos bastante. Então, por exemplo, um movimento como esse, eu estou falando da abdução do braço, mas existe também a questão da articulação, que tem sido até mais usada, ou seja, a abdução do ombro, tá? Que tem sido mais usado por ortopedistas, fisioterapeutas e o pessoal que estuda cinesiologia. Mas nós vamos usar aqui a nomenclatura do neurologista e vamos falar sempre do segmento que está sendo movimentado e não da articulação. Então, começando do crânio caudal, a gente vai falar da flexão da cabeça, né? Pode ser flexão cervical, mas vamos falar da flexão da cabeça. Eu posso fazer a oponência na região frontal e ele vai fletir a cabeça e eu quantifico a força dele, né? Paciente deitado, eu posso da mesma forma. Eu também posso usar a oponência aqui, né? E fazer a palpação nos músculos que vão fazer a flexão da cabeça. Tá certo? Você pode usar dessa forma também. Vamos sentar. E eu posso também testar, já aproveitando aqui, fazer a força da extensão da cabeça. Ok? Então, é um exame simples. No paciente deitado fica um pouco complicado, porque ele teria que estar em decúbito ventral. Aproveitando, a gente descendo depois da cabeça, a gente vai testar a força dos ombros, certo? E aí a gente vai falar da abdução do ombro ou abdução do braço, né, dependendo da nomenclatura. Existem duas formas diferentes de se examinar. Uma, você pode testar lado a lado, né? Lembrando sempre de que a oposição deve ser feita na parte mais distal do membro que está sendo examinado, ou seja, não deve examinar aqui nem aqui, eu examino aqui, faço a oposição aqui, e com a outra mão eu uso para palpar o músculo efetor, no caso do deltoide. Então, abre, estou testando a força, grau 5, e testo contralateral, palpo a mão do deltoide e faço a resistência aqui. De uma forma geral, no exame neurológico, a gente sempre evita cruzar o braço, até porque fica mais difícil visualizar, ok? Então você palpa o músculo e pede para o paciente fazer o movimento do braço, ok? Outra forma de testar a abdução do braço, do ombro, do braço ou do ombro, é fazer bilateralmente, que acaba você ganhando um pouco de tempo, sobretudo se você tem a convicção que o paciente não tem left força. Então, posso usar dessa forma aqui, vai, força para cima. Tá? A desvantagem de testar dessa forma é que eu não estou palpando o músculo efetor, certo? Como a gente colocou na escala de gradação de força, é importante sempre tentar palpar o músculo efetor, porque dessa forma eu consigo diferenciar naquela escala de gradação da Medical Research Council entre o grau 0 e o grau 1. Porque se nós lembrarmos, a gente vai lembrar que nenhum das duas situações o membro se mexe, mas no grau 1 eu consigo palpar alguma contração muscular na tentativa de realizar um movimento. Então, por isso que é importante se fazer essa palpação. Depois da abdução, a gente pode testar a adução do ombro. Então, posso fazer dessa forma. O movimento contrário é o da abdução. Tá?
Aproveitando, eu posso testar já a flexão, né? Flexão do ombro, tá certo? Então, mão aqui para cima, ok? Posso testar dessa forma, uma forma prática, né? Pálpebra deltoide, parte anterior, ok? E posso testar a extensão também, pode ser feita dessa forma. Vai para fora, para trás, ok? Para trás, perfeito. Professor, uma dúvida. Para testar a flexão do ombro, eu posso fazer assim? Pedir para ele fazer Pode assim? ser também, pode ser também. Você pode usar outras manobras, né, semiotécnicas, né, dessa forma, por exemplo, vai força, ok? Eu particularmente acho mais fácil colocar a mão aqui, porque você isola o movimento, né? Não tem outra forma. Quando eu coloco desse jeito aqui, o paciente vai confundir com a flexão do braço, ou do cotovelo, como você quiser chamar, né? Fazer a contração do bíceps. Então, dessa forma aqui, eu isolo o movimento e, ó, tem um exame muito mais direcionado. Do outro lado, só para terminar. Ok? Certo. Pronto. Aqui a gente vai testar, no caso aqui, a flexão, que a gente fala do antebraço, ou, pela nomenclatura, né, da articulação, flexão do cotovelo. Tá? Então, eu estou querendo ver o que? O bíceps, certo? Então, eu vou fazer a resistência na parte mais distal do segmento e vou fazer a palpação no músculo efetor, no caso, o bíceps. Força. Ok? É muito comum nessa manobra que o paciente tente compensar jogando o tronco para trás. Então é importante que ou o paciente mantenha essa posição ereta ou muitas vezes se encoste o paciente na parede, por exemplo. Então, sempre testando força contralateral, tá? Depois disso eu vou testar a extensão do cotovelo ou extensão do antebraço. Eu uso faço essa posição, não assim, e ele vai empurrar a minha mão, ok? Também posso fazer algumas variações, por exemplo, fazer uma posição com o braço mais fletido, um pouco mais aberto, mais extensão e um pouco mais ainda, ok? Sempre testando bilateralmente. Então, eu estou palpando, observe que eu estou palpando o tríceps no caso. Vamos lá, força. Ok, muito bom. Depois a gente vai poder testar, ainda no cotovelo, eu posso testar a supinação e a movimento de pronação. Então, eu isolo o cotovelo dele aqui, eu deixo firme, né? Tiro o movimento do cotovelo, na questão de abduzir ou fazer outro movimento, e tento isolar o movimento de supinação, que vem de suplicarem, né, para vocês lembrarem, e pronação, que vem de pronare, que é o mesmo de abençoar. Então, eu posso fazer dessa forma, para dentro, força, ou para fora, que é uma forma que existe de se examinar, que existe algumas observações. Por exemplo, se o paciente tem algum processo inflamatório no punho, ele vai ter dificuldade de fazer esse movimento, ou eu posso simplesmente fazer a resistência pegando, né, fazendo essa preensão no final do antebraço, né, para dentro ou para fora, ok? Então, para dentro e para fora, tá bom? Ok? Eu posso também testar o punho, então posso fazer um movimento, pode com a mão fechada, acho que fica mais fácil. Aí o movimento só do punho. Eu vou fazer essa oposição à flexão do punho, para cá, e extensão do punho. Vamos lá, agora a gente vai prosseguir o exame com a motricidade das mãos. Lembrar que a mão, você consegue fazer muitos movimentos, então a gente tenta padronizar alguns para tornar o exame neurológico o mais dinâmico possível, menos enfadonho, e que você pode perder tempo, né, com alguns movimentos necessários, alguns exames necessários. Lembrar, por exemplo, só o polegar, ele poderia fazer a flexão do polegar, a extensão do polegar, a abdução, a adução, as rotações externas, internas e oponência. Então, isso aqui é só do primeiro dedo, né, do polegar. Então, a gente vai convencionar aqui, para ficar prático, a flexão dos dedos, né? Você pode testar isolando a palma da mão. Eu posso fazer uma resistência nos 4 dedos. Posso fazer uma resistência isolada, né, de grupos de dedos, de acordo com os nervos. Para cá, puxa, vai, força. Vou com esses dois, força, ok? E posso fazer a extensão dos dedos também. Tenta levantar os dedos. E fazer a resistência a essa extensão dos dedos. Tá certo? Fazendo sempre dos dois lados, né? Então, fecha os dedos. Desses dois primeiros e esses 2 últimos aqui, tá? E faça a extensão dos dedos também, para cima. Ok?
Outra manobra que você pode fazer é testar a abdução dos dedos, né? Então peço para ele abrir, ok? Também fazendo de forma isolada, tá? Inclusive o polegar também, não, o polegar nesse movimento, ok? Força, abre a mão, ok? Certo? E fazer o movimento contrário, que seria o da adução, força, força. Ok, posso fazer aqui também uma adução do polegar. Força, força, tá? É muito importante, e agora eu acho que seria os movimentos mais interessantes de serem examinados, de fazer as pinças, né, do primeiro com o segundo quirodátilo, essa pinça, vai, força, e aí o examinador fecha bem forte, e eu vou tentar tirar, abrir essa pinça, e eu consigo testar a força do paciente, nessa pinça chamada mediano radial, né, porque eu utilizo os nervos, eu consigo avaliar os nervos mediano e o radial, e a pinça do primeiro com o quinto dedo, que é uma pinça mediano ulnar, tá? Ok? E também aproveitando, eu posso daqui, só um pouco a perna aqui, você vai fazer o teste do jornal de Frohman, as duas mãos espalmadas, você pode deixar aqui assim, rentes. Peço para o paciente fechar e vou puxar esta folha. Caso o paciente tenha uma lesão ulnar, ele vai soltar. Se tiver uma lesão ulnar do lado esquerdo, vai ter uma perda de resistência, se for direito, a direito. Dando prosseguimento ao nosso exame, nós vamos testar a força nos membros inferiores, começando pela abdução das coxas ou do quadril, tá? Então eu posso fazer uma resistência aqui, na parte mais distal da coxa do paciente, quase chegando um pouco antes do joelho. Posso fazer unilateralmente, né? Palpando o músculo, né? No caso o glúteo. Vai, força. Força. Certo? Ou posso fazer já testando, comparando os dois lados, né? Então força. Ok? Aproveitando o movimento, eu já posso pedir para que ele feche, faça a adução do quadril ou das coxas, né? E para que o teste a adução, que é feita pelos músculos adutores da coxa. Sentado, eu já posso pedir para o paciente fazer a flexão da coxa ou flexão do quadril, fazendo esse movimento. De novo, novamente, é comum que o paciente que tem algum grau de fraqueza, ele tente compensar jogando o tronco para trás. Então tem que estar atento a isso, ou dando suporte, né? Ou encostando as costas do paciente em algum anteparo. Então força para cima, força. Tá? Posso fazer essa manobra deitado em decúbito dorsal, né? Nosso paciente é rápido, ele vai conseguir mostrar isso rapidamente para vocês. Então peço para o paciente fazer isso. E ó, força, do outro lado, força, ok? E para a extensão do quadril ou extensão da coxa, realmente fica bem melhor que o paciente ou ele fique em pé ou ele fique em decúbito ventral, no caso que a gente vai preferir agora. No decúbito ventral, eu faço a resistência na parte mais distal da coxa, na sua região posterior, peço para levantar. Levanta, força, ok? Força. Também posso palpar a musculatura do glúteo, força, força. Tá? Aproveitando a posição, a gente já pode testar a flexão da perna ou flexão do joelho. Então peço para o paciente fazer isso e palpo, não, movimento contrário para cá, palpo o bíceps femoral. Ok? Ok. Da mesma forma, eu já posso testar a extensão. Força. Só que a desvantagem de testar nessa posição é que eu não vou palpar o quadríceps da coxa, ou seja, a parte anterior. Então ele volta, senta novamente, para a gente complementar o exame da extensão da perna ou extensão do joelho. Palpei o quadríceps da coxa, força. Vai, para cima, força. Isso, força. Ok? Para que eu faça o exame corretamente, isso, o paciente ele fica o máximo apoiado, deixando só o joelho aqui na beirada da cama. De novo, força, força, tá? E aí sobra, no caso, os movimentos dos pés, que existem também nomenclatura diferente. Eu posso falar em dorsiflexão do pé para cima, como eu posso falar em extensão do pé, que é o pé para baixo. Outra nomenclatura aceita é falar em relação à flexão plantar, né? Quando eu faço isso exatamente, que é seja, a flexão plantar, eu estou fazendo a extensão do pé, e a extensão plantar
eu estou fazendo a dorsiflexão do pé. Então, aproveitando, extensão, existem duas nomenclaturas em relação à movimentação do pé. Eu posso falar extensão do pé e dorsiflexão do pé, tá? Mas eu posso falar também em relação a flexão plantar e extensão plantar, ok? Então, fazendo a dorsiflexão do pé ou a extensão plantar, eu palpo essa região da musculatura anterior da perna e eu oponho a resistência, tá? Sempre comparando, força. E posso fazer o contrário, no caso, mandar ele pisar no meu pé, que é a extensão do pé ou a flexão plantar, palpando aqui o tríceps dural dele, a panturrilha, ok? Que eu vou ter que conseguir avaliar bem a força dos pés. E para finalizar, se eu quiser fazer um exame ainda mais detalhado, eu posso pedir para fazer a extensão apenas do hálux, força, tá? Força, a extensão do hálux, assim como a flexão do hálux, força para baixo, ok? Força, assim como dos outros dedos também. Então, professor, mas mesmo depois das manobras de oposição, eu ainda tiver com alguma dúvida em relação ao déficit do paciente, como é que eu posso tirar essa dúvida? Muito boa pergunta. Se você tem dúvida após as manobras de oposição, isso pode acontecer, sobretudo se o paciente tem um déficit leve, né? Se o paciente tem um déficit importante, isso não vai acontecer, mas se o paciente tem um déficit leve ou um déficit muito localizado, você pode não ter essa percepção, você pode ficar com dúvidas, né, ao final da manobra de oposição. E aí você pode usar a mão das manobras deficitárias, tá? Começando nos membros superiores, existe a clássica manobra dos braços estendidos, né? Em que o paciente fica nessa posição. E para sensibilizar esse método, a gente pode usar o braço estendido sensibilizado. Que eu consigo ver com mais sensibilidade, mais precisão ainda, a presença de um déficit, por exemplo, distal no paciente. Eu tenho que estar observando o paciente, a força dele aqui, proximal, na região do ombro, do cotovelo, dos punhos e na questão da abdução dos dedos, tá? É convencionado um tempo de cerca de 2 minutos. Então eu coloco o paciente, tento cronometrar e vejo se há alguma queda, tá? O paciente, por exemplo, ele pode ter uma queda distal de um lado, certo? Ele pode ter uma, que geralmente acontece nos déficits de forças ou por polineuropatia, na maior parte das vezes, as polineuropatias da fraqueza são distais, mas pode acontecer proximal também, ou em lesões corticais, né, córticas espinhais ou piramidais, né, ou também chamado de neurônio. E o paciente também pode ter uma queda proximal, né, pode ser bilateral, pode ser unilateral. Isso mais comumente acontece nas doenças musculares, nas miopatias e distrofias musculares, mas eventualmente também pode acontecer em algumas formas de polineuropatia, tá? Então é uma manobra bem sensível, que você pode usar esse recurso, né, da mão em extensão e os dedos em abdução, que nós chamamos de braços estendidos, sensibilizados, e nós colocamos aí um tempo de torno de 2 minutos para tentar observar, né, com mais precisão se existe algum déficit. Outra manobra que é amplamente divulgada na bibliografia de semiologia neurológica é esse braço em posição supina, né, principalmente na escola americana. Então o paciente fica nessa posição supina, marca-se o mesmo tempo, e uma das principais alterações quando o paciente tem um déficit distal, ele já não consegue manter a posição supina e ele faz uma discreta pronação até manifestar essa fraqueza de um lado, dos dois lados, tá? Algumas situações o paciente não consegue fazer a prova porque ele desiste, ou porque ele cansa da manobra, ou porque ele não está entendendo, também isso acontece, né? Ele não entende que tem que permanecer por aquele tempo todo, e aí infelizmente você não consegue fazer a manobra. Então a gente pode descrever que o paciente não realizou a manobra ou desistiu da realização da manobra. Então, para terminar aqui uma manobra deficitária dos membros superiores, a gente pode testar, por exemplo, uma manobra de high mist, né? High mist, o paciente apoia o cotovelo, tá? E as mãos espalmadas, e a gente observa se tem queda para frente, queda para trás, se ela fecha os dedos, se ela tem queda na altura do cotovelo, ok? Agora vamos trocar a mão dele. Professor, e manobras deficitárias dos membros inferiores existem? Sim, boa pergunta também, né? Então vamos lá. Então a gente pode aproveitar o paciente já em decúbito dorsal, tá? E para testar uma das manobras mais clássicas da neurologia em relação à manobra deficitária é a manobra de Mingazzini. A manobra de Mingazzini, ela exige, nossa paciente é bem esperta, ela já até assumiu automaticamente a manobra, ela exige um bom preparo físico, né? Então além do paciente ter uma força boa, ele tem que estar bem, né,
preparado para fazer. Então, observe que o quadril está a 90 graus, o joelho fletido em 90 graus e os pés a 90 graus, tá certo? E aí o cronômetro 2 minutos, deixa o paciente 2 minutos e tenta observar tanto a parte distal como a parte proximal, tá? Porque muitas vezes o paciente vai ter uma queda proximal, você não percebe, ou uma queda distal. Então, eu tenho que dividir a minha atenção para tentar detectar se existe alguma queda, algum déficit. É muito comum que o paciente, diferentemente da nossa aluna, não consiga realizar a manobra, porque é uma manobra que exige muito preparo físico, né, de questão abdominal também, tá bom? Então, essa é a manobra de Mingazini, tá? Então, aguardo 2 minutos de uma boa manobra. Se eu tenho dúvida das manobras de oposição que eu realizei no paciente, se o paciente tem algum déficit ou não. Professor, e como é a manobra de Barré? Pronto, ok. A manobra de Barré, o paciente fica em decúbito ventral, tá? E ela consiste em 3 tempos. O primeiro tempo, o paciente vai fazer, deixar o joelho fletido a 90 graus, os pés a 90 graus, e vou dar um tempo, né? Um caso aí de 2 minutos, para ver se eu tenho alguma queda, certo? Eu posso observar já alguma queda no primeiro tempo do Barré e ver que o paciente tem um déficit, ou eventualmente o paciente pode não assumir a manobra, a posição de manobra, né? Por um déficit de força, ele pode não assumir. Como a gente geralmente utiliza a manobra deficitária no paciente que eu tenho dúvida, então geralmente esses pacientes que eu tenho dúvida, eles têm déficit discretos, tá? A segunda parte da manobra de Barré, eu faço essa flexão passiva, certo? E daqui eu já parto para a terceira fase, ou terceira parte da manobra de Barré, que eu solto a perna, e o paciente com déficit, de novo, o paciente com déficit de um lado, por exemplo, vai cair, tá? Ou do outro lado. Ok? Então, a manobra, a grande vantagem do Barré em relação ao Mingazini, que é uma manobra que demanda menos esforço físico e, de uma forma geral, os pacientes conseguem fazer. Professor, e se eu quiser examinar o paciente no estado mais crítico, por exemplo, o paciente em UTI, como é que eu faço? Muito boa pergunta, Caterina. Também sim, você pode usar a mão de uma manobra deficitária, chamada manobra de Wartenberg, né, que remonta o Robert Wartenberg, que é um grande semiologista na história da neurologia. Então eu posso, por exemplo, afrouxar o lençol do leito e fazer uma semiflexão dos joelhos, tá? E observar esse paciente. Então, o que é que se espera? Tirando aqui a resistência, né, do lençol, junto ao colchão da cama, o paciente com déficit, ele vai, um déficit, por exemplo, à direita, ele vai deslizar o pé na cama, tá? Ok? Se o déficit for à esquerda, obviamente, o paciente vai ter uma queda contralateral do lado esquerdo. Então, essa é também chamada manobra de Wartenberg. E assim, é uma manobra que pode ser usada nesses pacientes que vão ter muita dificuldade, tanto para obedecer a comandos para fazer as manobras de posição, como fazer manobras deficitárias mais difíceis, como a manobra de Mingazini. Professor, e tem mais alguma manobra que eu possa fazer? Tem, tá certo? A gente pode sempre complementar mais. Se você ainda tem dúvidas, você pode colocar o paciente, deixa o paciente em decúbito dorsal, né? Por exemplo, paciente crítico, e você pode observar a postura dos pés dele. Coloca o pé em posição anatômica, tá? E um paciente com déficit, por exemplo, à direita, você pode observar uma queda, né? No caso, caracterizado por uma rotação externa, tá? Se o déficit for à esquerda, observe essa rotação para o outro lado, rotação lateral.